Graças a Deus. Então, saiba que quando você tem, segundo Jesus, te será dado muito mais ainda. Quando você não tem, até o que parece ter ou que pensas ter, te será tirado. Jesus um certo dia contou essa parábola aqui a respeito da candeia e disse: olha, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo ou cobrir com um vaso ou então debaixo da cama, mas põe-se no velador para que os que entram vejam a luz. Pois não há nada oculto ou não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Até o que pensa ter lhe será tirado. O que é que significa isso? Significa que o homem, como diz aí o brasileiro, tadinho do homem, se engana com as coisas fúteis, com as alegrias, os prazeres, riquezas, vaidade, tudo. Boa família, bons negócios, bom salário, bom carro, boa casa, ok. São coisas lícitas para se gozar aqui na terra. Mas ai do homem que possui estas coisas e não possui Deus. Ai do homem que tem alegrias sem Deus. Ai do homem que tem riquezas sem Deus. Ai do homem que tem família sem Deus. Ai do homem que tem saúde sem Deus. Ai do homem, sei lá, poderíamos enumerar aqui a lista infindável. Sem Deus, você não tem nada. Você pensa ter, mas não tens nada. É isso que Jesus queria dizer. Até o que pensas ter, te será tirado. Então, por isso, nós estamos a ver as pessoas que tiveram ontem, hoje não têm. Os que tinham saúde ontem, hoje não têm. Os que tinham vida ontem, pensavam que tinham vida, afinal não tinham. Depois morreram e foram lançados na cova do inferno. Pessoas que estavam cercados de parentes, perderam tudo. Perderam riqueza, perderam saúde, perderam as alegrias, a juventude. Perderam o corpo, perderam a beleza, perderam tudo. Porque não tinham. Mas aquele que tem, segundo a palavra de Deus, Jesus de Nazaré, vai ter mais. Vai ser acrescentado. Mas que tem o quê? Que tem Deus. Que não tem o quê? Que não tem Deus. O que não tem Deus, mas tem as coisas, não tem nada. Então pensa ele que tem. E Jesus disse que vai ser retirado tudo. Saúde, vida, para receber a condenação. Mas aquele que nos dias da sua peregrinação, aqui no mundo, na terra, buscar e achar Deus, Jesus está a prometer aumentar muito mais. Já tens Deus? Então Deus vai te dar a abundância da vida. Deus vai te dar a vida. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e também com a sua abundância.
Jesus estava a falar salvação e também as bênçãos que acompanham a salvação. Jesus estava a dizer salvação e também a sombra das coisas futuras. Jesus estava a dizer salvação e também as boas dádivas que provêm do Pai das luzes, em quem não há sombra da variação. Ouviram? Mas a base de tudo é ter vida. E essa geração está a buscar a abundância da vida, sem primeiro terem vida. Essa geração busca a vida com abundância. Como é que você vai ter vida com abundância se você não tem vida? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham-na com abundância. E eles estão a buscar a abundância da vida, aonde não há vida. Não haverá abundância onde não há vida. Se não houver vida, a abundância que existir não existe. Então o homem pensa ter abundância. É isso que será tirado. Mas o que tem vida, naturalmente, a palavra de Deus já reserva isso. Que este homem terá a abundância da vida. Porque na terra somos peregrinos. Viemos de passagem. Estamos como os israelitas saindo do Egito para a terra de Canaã. E a passagem, não somente no Mar Vermelho, e também no deserto, e o povo peregrinou 40 anos. Então o povo está a peregrinar no deserto também. Quero igreja, cristãos genuínos, quero descrentes, ímpios, todos estão caminhando para a Nova Jerusalém. Só que, assim como muitos israelitas não entraram, quase todos, senão só 2 pessoas, Josué e Caleb, dos mais velhos, e a multidão que entrou dos que nasceram no deserto, os que vieram bebês, abaixo dos 20 anos do Egito, são esses que foram introduzidos na terra que mana leite e mel. Assim também a história da humanidade se repete, ou então se configura com a história de Israel. Todos que nasceram debaixo deste céu estão peregrinando. A terra é um deserto e agora só vão entrar na terra da promessa aqueles em quem Deus achar fé. Só vão entrar em Canaã celestial aqueles que aprovarem o deserto. Então o mundo é um deserto onde todos os seres humanos são peregrinos. Uns estão peregrinando para ir para o céu e outros estão peregrinando para ir para o inferno. Só que os que estão a fazer a peregrinação para o inferno nem sabem, nem querem saber. Eles acham que estão indo para o céu. E o outro grupo, dos mais cegos ainda, nem tem esperança. Aliás, para eles isso não existe. Não existe peregrinação para um destino espiritual. Eles acham que o destino termina aqui, com o fim da vida. Eles acham que essa teoria de ir além da cortina do tempo faz parte do engano, de manipulação, sei lá. E assim eles acreditam que o homem morre ou então termina com o fim da sua vida. Que a morte é o fim dos humanos, não existe mais uma outra dispensação, que terminamos aqui, e eles estão se considerando como os cachorros que morrem e apodrecem ou são enterrados e terminam. Se esqueceram que o homem é uma alma vivente. Ok? O homem não é um animal somente. É uma alma vivente que tomou corpo, tomou carne. E essa alma, como é que fica? E assim, a cegueira é tão grande, quer uns como outros, digo, aqueles que acham que a vida termina aqui e aqueles que estão a ser desiludidos, enganados, pensando que está indo para o céu, mas com suas vidas todas amarradas do pecado, todas suas vidas amarrotadas do pecado, sujas,
estão marchando para Canaã. Não vão atravessar o Jordão. Não vão. Eles vão se afogar no Rio Jordão, nas águas da morte. Só atravessa o Jordão aqueles que nasceram de novo no deserto. Aqueles que não nascerem de novo vão se afogar no Jordão. E o Jordão vai os engolir, vai os estragar para a morte, pois as águas do Jordão simbolizam as águas da morte. As águas da morte. E as águas da morte vão lhe sugar, vão lhe engolir e vão lhe levar para as cadeias da escuridão eterna, infelizmente. Pois esta realidade será conhecida quer por uns como para outros. O terceiro grupo, daqueles que forem havidos dignos de entrar no céu, saberão que escaparam de ir lá embaixo, porquanto eles venceram o mundo. Mas o segundo grupo, daqueles que caminhavam para o céu em pecado, vão cair na cova. E o terceiro grupo, daqueles que nem acreditam na existência desses dois mundos, ou dessas duas realidades, quer o céu como o inferno, também vão saber mais tarde que, afinal de contas, estavam equivocados quando eles descerem lá embaixo e lá ficarão eternamente, de lá não sairão. Ok? Ouviu? Então, todos que vivem em pecado, porque ainda não nasceram de novo, o lugar deles é lá embaixo. E eles, os pastores deles que lhes enganaram, eles dizem que não se pode falar disso. Esse homem coloca terror no povo, essa mensagem do terror. Então, quem fala isso está a dizer que Jesus Cristo colocava terror no povo, pois Jesus explicou melhor, detalhadamente, até com as suas características, consequências, não sei quem, do lugar do tormento, até o que existe lá e como as pessoas lá são. Jesus deu especificando com detalhes a respeito da condenação do homem. Então Jesus colocava terror nas pessoas. Infelizmente. Mas tu que me ouves, não é tempo de cochilar, não é tempo de fazer zigue-zague, não é tempo de pensar. Mas calma aí. Aí é tempo de crer. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, então não sejais como os israelitas que ouviram a voz do Senhor e endureceram seus corações. E assim morreram. Foram consumidos pelo deserto. Não atravessaram o Jordão. Hoje estão no inferno. Quando Emanuel morreu, desceu às partes mais baixas da terra, como diz a palavra de Deus, e pregou aos espíritos em prisão. Ok? Para que fossem julgados como homens e condenados como espíritos. Nos juízos fossem julgados como homens e vivessem eternamente na condenação, claro, não da vida, mas na condenação eterna. Não viver a vida, mas viver a condenação eterna como espíritos. Por isso lhes foi pregado também o evangelho a eles. Não para a salvação, mas para serem condenados. Jesus disse: essa palavra que eu vos tenho pregado, esse é que vai vos condenar nos últimos dias, ou no último dia. Então a eles também lhes foi pregado para serem condenados no último dia. Pois ainda não foram no tribunal. Importa que o inferno dê os seus mortos para serem julgados diante do tribunal de Cristo, pois é filho do homem. A ele lhe foi entregue o domínio, a autoridade, para julgar quer os vivos como os mortos, e assim dar a cada um segundo as suas obras. E tu que me estás a ouvir, arrependa-te, creia no Evangelho, não endureça o teu coração, e assim você vai escapar da condenação. É terrível. Esse lugar não vos falaram. Os padres vos disseram que existe um purgatório. Eles disseram que há um purgatório onde as almas vão descansar, vão ser purificadas. É mentira. Ou sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Dois caminhos, Jesus disse, estão diante de vocês. O caminho largo
e o estreito. Não tem um outro caminho. Só os dois. E duas portas. A estreita, apertada, e a espaçosa, ou larga. Não tem terceira porta, não. Tem dois destinos. Não tem um terceiro destino. Quem perdeu a salvação, eternamente ficará condenado. E quem foi salvo, eternamente foi salvo. Pois bem-aventurados são aqueles que morrem já hoje no Senhor, e assim vão escapar das tragédias que hão de vir, e as suas obras vão lhe seguir, né? Ouvistes ao povo da terra. Alguém disse que isso é terror. Então é um bom terror. Se é um terror que te leva a se salvar, então é bom terror. Eu prefiro passar um terror para escapar da condenação eterna do que andar dançando com festas. Eu prefiro que me toquem flauta, aliás, lamentação, que me leva para o céu, do que flauta, que não vai me levar para o céu. Cantei-vos lamentações e vocês não choraste. Prefiro lamentação que me faz chorar para livrar a minha alma do que flauta que me faz dançar e não me leva para o céu. Eu não estou a dizer que Jesus Cristo, que tocou flauta, não salvou os humanos. Não. Aliás, o Salvador é Ele. Estou a me referir que Jesus Cristo foi moderado para compreender os seres humanos e assim se abaixou na dimensão humana para ser compreendido, falou a linguagem humana, como diz o profeta, que ele, antes de saber discernir o bem e o mal, comeu manteiga e mel. Ouviu? Mas não significa que ele agradou os pecadores, que ele incentivou os pecadores a continuar no pecado. Não, ele repreendeu os pecadores, exortou os pecadores, mostrou as consequências de nascer de novo. Lembra-se de Zaqueu, ou então do Nicodemos. Nicodemos foi com muita ciência, com muito blá blá blá, cheio de doutoramentos e letras e documentos e certificados, como de vocês, ó doutores, ó escribas dessa geração, fariseus, filósofos, hipócritas. A diferença é que ele foi reconhecendo que Jesus Cristo verdadeiramente era enviado do céu e que também foi humilde quando foi repreendido, mas vocês reconhecem que Jesus Cristo veio do céu, mas vocês são orgulhosos quando sois repreendidos. Por isso Nicodemos foi para o céu, mas vocês irão para o inferno por causa do vosso orgulho. Nicodemos não duvidou, creu, era um ignorante. E quando nós somos ignorantes, vivemos na ignorância. Cometemos pecados na ignorância. Não significa que esse pecado não mata. Mata. Mas quando nós nos convertermos, então vamos nos lembrar que andamos na ignorância do mundo, do pecado, e assim não andaremos mais nos caminhos da ignorância. Vamos consertar os nossos passos e vamos ser como Jeremias. Jeremias, quando se converteu, bateu na sua coxa e se envergonhou do opróbrio da sua mocidade. Paulo, quando se converteu, ele disse que na sua ignorância praticou barbaridades, cometeu pecados em nome de Deus, tinha zelo de Deus, mas um zelo que levou a maltratar a palavra de Deus, os que eram de Deus, zelo sem entendimento, com zelo atropelou as escrituras, os estatutos. Agora que ele deixou de ser ignorante, ele se apaixonou por esta verdade e considerou todo o ganho antigo como esterco, perca, e assim avançou com a excelência do conhecimento que se chama Jesus de Nazaré. Ouviram? Mas ele reconheceu que na ignorância, por ignorância e pela ignorância praticou tantos pecados. Em outras palavras, estava arrependido, que se eu pudesse saber já antes, não faria isso que eu fiz. E Deus se agrada da sinceridade dos seres humanos. Isto é o que Davi chamou coração quebrantado e contrito, que Deus jamais vai rejeitar.
Mas vós sois soberbos, arrogantes, orgulhosos, interesseiros, pregadores de mamão, cujo Deus é vossa barriga, e só pensam nas coisas da terra, e a glória para a confusão vossa, mas o vosso fim é conforme as vossas obras. E assim no inferno vocês vão saber que vocês zombaram de Deus, vocês blasfemaram o nome do Senhor e o seu Espírito, profanaram o sangue, fizeram agravo ao Espírito Santo, e assim ficareis eternamente condenados, porquanto, quando o Senhor vos chamou, vocês lhe viraram as costas. Agora vocês no inferno vão chamar o Senhor, e o Senhor vai vos virar as costas. E Ele vai vos dizer: quando eu vos chamei, vocês não queriam vir. Agora eu vou fazer o que vocês me fizeram. E lá vocês clamarão noite e dia por misericórdia, e não acharão misericórdia, porquanto vocês não praticaram misericórdia. Mas enquanto vós viveis, todos que eu estou a ouvir, é incrível, vocês todos sabem, as pessoas estão a reconhecer que o homem tem as palavras da vida eterna, mas dizem que estão envolvidos sem regresso, que se envolveram com as trevas de tal maneira que já não há mais solução. É mentira de Satanás. Mentira do diabo. É o Didi, como diz aí o brasileiro. Isso é o Didi. Quem é que te disse que há pecado que faz com que você não possa voltar para Deus? Não existe. Para os descrentes, não existe. Só para os crentes. Como assim para os crentes? Aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo não serão perdoados, nem hoje nem amanhã. E Paulo especifica quem são os que blasfemam contra o Espírito Santo. São aqueles que voltam a crucificar Jesus. Paulo especifica quem são que blasfemam. São aqueles que fazem agravo ao Espírito Santo. Pedro disse que são aqueles que foram lavados e voltaram na lama do pecado. São aqueles que vomitaram e voltaram a comer os seus vômitos. Ok? Mas todo pecado que você cometer, todo pecado, não importa se é na ignorância ou no conhecimento, ainda tem solução. No tocante a Israel, há esperança. Ouviu? Por isso Jesus veio morrer. Jesus não veio morrer somente para os que pecaram pouco. Aliás, Jesus mostra isso no Simão, o leproso. Aquele a respeito da Marta, aliás a Maria, aquele que muito foi perdoado, muito amará. E Jesus falou ao Simão: esta mulher foi muito perdoada, por isso muito está a amar. O que significa muito perdoado, pouco perdoado? Reconhece-se que existem medidas no cometimento de pecados. Assim como na justiça dos homens, existem crimes. Há pessoas que são condenadas por vários crimes. E entre os crimes, tem crimes mais pesados que os outros. Sim, isso existe na lei de Deus. Aliás, eles são fotocópia. Mas ainda assim, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue nos purifica de todo pecado. Qual sangue? De Jesus Cristo. Então vocês estão a fazer em vão a morte de Jesus. Essa é a mentira que vocês aprenderam com vosso pai, que depois que vocês venderem as vossas almas ao diabo, que já não tem regresso, retrocesso, não tem... Isto é mentira de Satanás. O sangue de Jesus lava, purifica muito mais do que o detergente. O sangue de Jesus é incrível. Ele resgata, ele comprou todos os seres humanos. Não importam quais sejam os teus pecados, ainda que fossem mais vermelhos do que o vermelho. O sangue de Jesus é mais vermelho do que os teus pecados, para te limpar, e mais alvo do que a neve. Ouviu? Para te fazer mais puro do que o detergente. Ouvistes? Mas se vocês forem enganados, então ouvir pessoas a dizerem, se envolveram com as trevas para terem fama, riquezas, e quando são evangelizados, eles reconhecem que o homem que está a falar na terra é a solução para escapar da ira de Deus. O homem que está a pregar na terra é a porta do céu, ou está a pregar a porta do céu. O homem que está a pregar a verdade, como os judeus reconheciam, mas porém que eles amavam a glória dos homens e preferiam continuar a se esconder de Deus por causa dos benefícios. Você está a justificar porque
por causa dos pactos que vocês fizeram, já não tem mais retrocesso. Isso é mentira. Deus não se engana. Vocês estão a tentar enganar Deus, estão a se enganar vocês próprios. Vocês amam as vossas vidas. O amor pelas coisas é que vos leva vocês a falarem isso. Sabe? Só que vocês usam um truque. E diante de Deus vocês estão reprovados. Vocês se escondem atrás dessas palavras. Não, eu vendi a minha alma. Eu fui muito longe, se envolvi com as trevas. Fiz um pacto muito grande. Alcancei uma dimensão muito alta. Então não há regresso possível. Não. Vocês estão a dizer que o problema é que eu consegui tanta coisa pelo pacto que eu fiz. Eu sou rico, eu sou famoso, eu sou poderoso, eu sou não sei quem. Então eu sei que voltar para trás implicaria perder essas coisas para voltar começar do zero. E vocês não querem perder essas coisas que o diabo vos deu. E vocês se escondem. Não, não é possível mais voltar. Então espera aí. Lá no inferno vocês vão desejar voltar. Saibam disso. No inferno está amarrado. Perto de Deus. Tudo dá trabalho. No inferno, vocês não vão amar a glória dos homens, porque não existe glória lá. Só há inglória. Só tem o Icabode. Não tem glória. Tão pouco de Deus, nem dos homens. O bicho não morre, o fogo não se apaga, lugar de tormento, iais, rangendo os dentes. E agora? Aí vocês vão desejar voltarem para Deus. Não, se volta para Deus aqui. Paulo se considerou como o pior, o maior dos pecadores. E ele disse que se eu que fui o pior, o maior dos pecadores, alcancei misericórdia, e tu não alcançarias? E não pense que Paulo foi o pior de todos os pecadores que já passaram na terra. Isso é uma forma só que ele especificou que ele pecou muito e muito foi perdoado. É o reconhecimento daquele que muito foi perdoado porque muito pecou. Mas que houveram pessoas que cometeram barbaridades piores que de Paulo, que poderiam alcançar a salvação, a misericórdia de Deus, pois suas misericórdias, elas são novas a cada manhã. Deus é misericordioso. Deus é tardio em ira. Deus é grande em beneficência. Mas vocês entenderam mal o conceito de Deus. Vocês pensam que é brincadeira o que Deus está a falar. Vocês acham que é engano. Isso é verdade. O homem enfrentará uma realidade nova. É só fechar os olhos. É só sair o último fôlego e entrar no mundo do Espírito. E todas as sensações, sentidos, paixões e emoções existem. Tudo isso aí. Só que aqueles sentidos, ou então as paixões e, sei lá, emoções que desejam serem supridas, ou as necessidades que desejam ser supridas, não tem como suprir elas. Sente-se sede no espírito, mas tu não podes beber água. Sente-se fome, tu não podes comer. Sente-se dor, não tem medicamento. Sente-se angústia. Tudo que você sente aqui, mais aguçado ainda. Aqui se sente algumas percentagens. Os sentidos humanos, só algumas percentagens em operacionalidade, por quanto é operatividade, aliás, por quanto quando a alma está dentro do corpo humano, então o corpo consegue abafar, o corpo consegue manter como se fosse uma cadeia a alma humana. Sai do corpo, você vê.
a tua visão é maior, a tua audição é maior. É incrível, só que não há contacto com o mundo físico. Você grita, ninguém está a te ouvir. Você lhes ouve, você lhes vê, mas eles não te ouvem e nem te vejam. Pedirás ajuda aos humanos que estão com os corpos, eles não podem te ajudar. E o diabo vos trouxe aquelas rezas aí da católica, porque os entes queridos precisam ir fazer terços e não sei o que em missa. Tudo mentira. Os homens estão determinados a viverem e depois morrerem. Uma vez só. E depois disso vem juízo. Quer dizer que o que você fez hoje aqui na terra, este fazer é você amar a Deus. Este fazer é buscar e achares a Deus. Este fazer é nascer de novo e permanecer no caminho do Senhor. De resto, todo pode fazer boas obras. Pode ajudar os pobres. Se você não nasceu de novo, você não recebeu o Espírito de Deus. E se você não recebeu o Espírito de Deus, você vai mesmo com as boas obras no inferno. Pois a justiça dos homens perante Deus é como o trapo da imundícia. Imundícia. Ouviu? Sim, é justiça segundo Deus. E não justiça segundo o homem. E o que é justiça segundo o homem? É você praticar as boas obras sem Deus. E geralmente é falso amor. E o falso amor vem com interesse, com murmurações, queixumes, com vingança. Mas o verdadeiro amor é resultado somente do novo nascimento. E o novo nascimento é o Espírito Santo no homem, que proporciona o novo nascimento, claro. E assim, o amor de um homem nascido de novo é verdadeiro. Vem sem interesse, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então vocês pensam que aquilo é amor, vocês têm pena. Vocês não têm amor, vocês têm pena. No mundo eles têm pena. Ajudam as pessoas por pena. Sentem pena. Ai, tadinha, coitada da senhora. Tens pena dela? Quando lhe ajudares hoje, amanhã você vai cobrar. Se ele não te saudar depois que você lhe ajudou, vai dizer, olha, veja só, eu fiz isso na senhora. Quando você precisar da ajuda dele, ele não te ajudar, você vai dizer, mas eu um dia... Então vocês fazem por pena, por interesse. Vocês fazem para serem promovidos. Vocês dão para vos darem. Vocês fazem para serem famosos, para serem aplaudidos, como eram os fariseus, que gostavam das saudações, serem honrados nas praças. Rabi, Rabi. Hipócritas, sepulturas caiadas, escondendo atrás daquelas saias. Parece que é o Papa da Roma, que esconde o pecado naquele vestido aí. O homossexual escondendo o homossexualismo debaixo daquele vestido. O adúltero, fornicador, o assassino, e todos os pecadores são assim. Paredes branqueadas. Mas uma coisa eu quero vos dizer. A salvação foi inquirida, aleluia, pelos antigos, os justos da antiga dispensação, os profetas que falaram da vinda do Filho de Deus, inquiriram, indagaram, glória a Jesus Cristo, aleluia, e profetizaram inclusive o que viria a acontecer. E essa salvação foi trazida por Jesus Cristo e notificada pelos seus apóstolos. E hoje estamos na continuidade para a restauração de todas as coisas. Se você quiseres, então serás restaurado, porquanto o ser humano está caído. A queda é iminente, e a desgraça está aí entre vocês, e a condenação é justa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, pois deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, e tenha vida eterna. E vós cresces comente com as vossas bocas, vossos corações longe de Deus, mas vossas bocas invocam Deus. Deus não admite essas mentiras, pois Ele reivindicou isso. Vocês me honram com os lábios e vossos corações estão longe de mim. Sabe por que vocês me honram com lábios? Dizia Jesus, vocês me honram com os mandamentos que vocês aprenderam com vossos pais. E Jesus estava a dizer, honra-me com o mandamento de Deus, não com os mandamentos dos homens.
Todo aquele que quiser honrar a Deus com filosofias, vai honrá-lo com boca, com lábios e não com coração. Com o coração vai odiá-lo e com a boca vai bendizê-lo. Ok? Cuidado. E o fim é agora. Vai na morgue, vai encontrar, todos eles morreram já. Vai no cemitério, estão a ser enterrados. Morreram sem Deus? Onde está a grandeza do grande? Onde está a força do forte? Onde está a sabedoria do sábio? O inquiridor desse século? Hein? O rico? O pobre? O mendigo? O general? O soldado? O presidente? O deputado? Todos descem lá embaixo porquanto não querem buscar a face do Senhor. E se buscam não de todo o coração. Eles querem achar Deus com os corações divididos, enquanto Ele manda para você lhe amar de todo o coração. Ouvistes? Então, tu tens? Tens? E não tens Deus? Não tens nada. Você pensa ter, mas não tens nada. Então, Ele vai te tirar o que você pensa ter. Essa saúde que você está a achar que você tem saúde, Ele vai te tirar com Ele. Essa riqueza, Ele vai te tirar com Ele. Essa formosura, essa beleza, vai te tirar com Ele. Esta alegria, vai te tirar com Ele. Essa falsa paz, vai te tirar com Ele. Esse corpo, vai te tirar com Ele. Este emprego, esta família, as riquezas, a casa e não sei quem. Tudo que você tem, sem Deus, não tens nada. Então será removido. E depois disso, a vida que você pensa que você tem, que afinal não tens, vai ser lançada no inferno. Mas aquele que tem Deus, eu tenho Deus. Quando eu estava no monte e comecei a pregar essa verdade, eu criei um choque na terra. E a minha mensagem, eu não fui o primeiro a pregar essa mensagem. Existem no mundo pessoas que pregam a cruz, mas não ficaram tão chocados com a mensagem deles como ficaram com a minha. E alguém vai perguntar, por que a tua trouxe não somente espanto, indignação, ódio, tudo isso? Porque a verdade é luz. Há uns que pregam a cruz, mas não vivem a cruz. E não incomoda o diabo, o inimigo, pregar a cruz que você não vive. O inimigo sabe que são balas de borracha que não vão trazer danos no seu reino. Mas eu vim com mensagem poderosa e mexi com as estruturas do inferno. Perturbei o sistema. Assim como o nascimento de Jesus perturbou o sistema vigente em Israel, assim fui eu. Quando vieram os magos anunciar a Herodes que teriam tido uma revelação, uma visão, em que o rei dos judeus teria nascido na Judeia, ou em Jerusalém, sei lá, o rei Herodes ficou perturbado. E ele chamou todos os grandes, principalmente os entendidos na matéria a respeito das coisas de Deus, que eram os judeus, os escribas, e os chamou. E ele lhes perguntou, segundo a vossa lei, em que cidade nasceria o Cristo? E eles foram até no livro de Miqueias e acharam onde estava escrito Miqueias e abriram e mostraram ao rei. Ó rei, está escrito, está aqui, Miqueias. E tu, Betlém Efrata, pois tu que és a menor entre as capitais de Judá. De modo nenhum, pois de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Ouviu? A perturbação saiu de Herodes para aquele colégio eclesiástico, como vocês chamam, aqueles que governavam da parte de Deus. Todo aquele grupo aí. Os escribas, os fariseus, os saduceus, doutores, sacerdotes, levitas, todos os príncipes do povo, que eram os senadores, todos eles ficaram perturbados, porquanto eles todos estavam atolados na bruxaria.
Enganavam o povo que Cristo viria, mas eles não acreditavam. E a história se repete hoje. Os enganam que Jesus vai voltar, eles nem acreditam. Eles estão a esperar o anticristo. Mas como eles querem ganhar dinheiro com vocês, por isso vos falam de todas as promessas da Bíblia. Ok? À noite eles vão adorar o anticristo. Estão a dizer a Satanás, nos manda já o teu filho amado para vir reinar sobre nós. Mas nos templos estão a vos dizer, ele vai voltar. Canções bonitas. Ele voltará, a sua igreja arrebatar. O tal que escreveu a letra não acredita que Jesus vai voltar. Aliás, odeia Jesus. Então, minha mensagem, quando fui gravado pela primeira vez, não comecei a pregar aí. Já preguei na rádio durante muitos meses, mas como a rádio é um circuito muito fechado, então, mas nas redes sociais é um circuito aberto. Pela primeira vez, fui visto e ouvido por milhares de pessoas. E houve choque de todo o sistema diabólico, quero política, religião, tradição, houve choque. E eles bem sabiam quem é que estava a falar aí. Enquanto vocês, os cegos, estavam aí a serem citados por eles para blasfemar, eles sabiam quem é que estava a falar. Eles já esperavam que esse indivíduo iria aparecer a qualquer momento. Eles sabiam que eu estava escondido. Eles até faziam festa. Eles diziam, viu como lhe fizemos? Estás a ver o quê? Bem escondido, maniatado. Está para sofrer com a miséria. Onde é que ele vai aparecer? Qual é o espaço? Mas como não se pode esconder uma candeia acesa debaixo da mesa ou se cobrir com pano, nem tampouco uma cidade edificada deve ser escondida, edificada sobre o monte. Então, no seu tempo, querendo eles, aliás, eles mesmos é que me promoveram. Eles pensaram, não, lhe escondemos durante muito tempo, trazendo tantos danos. Já removeu uma casta. Ouviu? Uma casta já teria sido removida. Uma grande casta de hostes espirituais da maldade, juntamente, quer dizer, espíritos e também humanos. Né? Eu poderia vos contar quem é esse grupo que foi sacrificado. Hoje estão a ser julgados aí. Esse é o primeiro grupo que foi sacrificado. Os espíritos lançados no inferno e os humanos perseguidos, julgados, condenados, fugitivos como pássaros nos montes, macumbeiros mortos, igrejas falidas. Agora o segundo grupo vai cair. O segundo grupo vai cair dos príncipes das trevas, juntamente com os humanos que fazem parte desse grupo. Bruxos, de várias ordens, prostituta mãe, vai ser despojada. Depois virá o terceiro grupo. E o último, número 3. E quando o terceiro grupo for varrido, então o monte da casa do Senhor será erguido, elevado no cume dos montes, para que todos os povos da terra, nações e línguas e tribos possam concorrer a ele, porque vão ver luz. Pois vai se cumprir a palavra de Deus. E o povo que estava em trevas viu luz. E os que habitam na região e sombra da morte também vão ver luz quando o terceiro grupo for varrido nas regiões celestiais, na terra e no mar e no abismo. Uaué! Uaué! Ouviste? Então, mas houve choque e ficaram perturbados os magos do Oriente, os reis, os príncipes, os sacerdotes, que conhecem as profundezas de Satanás. Sabiam que estava a falar aquele que veio para restaurar todas as coisas. Mas sempre usaram a velha tática. A velha tática de desprezar o inimigo. Sim, esse é o erro que vocês cometeram, de ter subestimado o vosso inimigo. Vocês ignoraram
olharam para as suas debilidades físicas e não se importaram das suas fortalezas espirituais. Então vocês julgaram o livro pela capa. Aquilo que vocês viram com os vossos olhos físicos vos deu garantia que vocês venceriam a guerra. Disseram que é um pobre, miserável, desgraçado, está a buscar um lugar ao sol, ele está desesperado, por isso está na mata, porque não sei quem. Quando eu falei dos falsos profetas, disseram que eu estava com inveja, que eu não tinha dinheiro, não tinha povo, que Joshua era um grande vencedor e você é um derrotado. E eu disse, vou vos cortar com ele, para vocês saberem que se você defender um falso profeta, ele arranjará um problema. Coitado do Tibi Joshua, abandonou a boa dele bem gorda. Tanto dinheiro, as carnes assadas. Aquele arroz aí do quem? Da Nigéria. O nigeriano já comia esse arroz. Tem um arroz muito dos mamadus. Aquelas carnes. Tem um cozinhar aí dos nigerianos. Olha que panela, muita mistura e tal. Tibi Joshua largou isso tudo. Vocês lhe arranjaram um problema. Ele deveria estar aí com a boa dele. Agora a boa dele tem outro que está embora ligar. Ele dormir. No inferno. Ele não tem nem prazer nem de dinheiro, nem de amor, nem de nada. Ele está a chorar pela sua alma. E cada alma que ele enganou, o sangue desta alma que foi no inferno, recaiu em cima da cabeça do Tibi Joshua. E vocês ficaram, e em vez de se aprontarem e buscarem a fato sem renunciarem às vossas sinagogas, aos vossos feitiços, estão a continuar a enganar o povo. E ainda a dizer, ele foi para o céu. Deus o tenha na sua santa presença. Aí é? Tá bom, espera aí. Vai perguntar ao Tibi Joshua, como é que é? Onde você está? Vai te dizer, olha, é melhor você se arrepender, rasga todos os livros que eu deixei lá, todos os ensinamentos, abandone, vai diz na terra para fugirem. Mas ninguém vai lá. Ah, mas por que Deus não permite que alguém... Não. Estão aqui os profetas. O Evangelho, a trombeta está a tocar na terra. É isso que Jesus, na parábola do rico Abraão e o Lázaro, disse. Está aí Moisés e os profetas. Está aqui o Evangelho. A mulher está aqui a pregar. Já deu luz ao seu filho. Aleluia! Mas o filho ainda não foi arrebatado para o céu. E importa que o filho ainda permanece entre vocês, regenerando os seres humanos. Saibam disso, ok? Houve um choque. A história se repetiu como há 12.000 anos. Parece que aqueles judeus estavam em melhores condições do que vocês. Herodes temeu. Vocês nem temeram. Vocês ignoraram. Esse é o maior erro que vocês cometeram. Não se pode subestimar o inimigo. Eu nunca vos subestimei. Eu vos considerei como adversários em altura. E por isso me agigantei, me fortalecendo a cada dia diante do meu Pai, para que eu pudesse vos derrotar. Por isso larguei tudo. Aleluia, renunciei à minha vida. Vivo como um prisioneiro do Senhor. Não sou prisioneiro de consciência. Sim, autoprisioneiro. Aleluia. Abstime de tudo. De tudo. Porque eu sabia que as leis da guerra exigem isso. Todo aquele que luta de tudo deve se abster. E aqueles que são listados para a guerra não devem se apressar com os negócios desta vida. E eu me esmurrei a mim mesmo, para que pregando a vocês, eu mesmo venha a ser beneficiado também das minhas mensagens, ou então venha a ser o primeiro a gozar dos frutos das plantas da semente que eu estou a lançar, para que eu não venha a ficar reprovado. E assim, imitamos o Emanuel, mesmo sendo Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, e tomou a forma de homem, e obedeceu até a morte, e morte de cruz, mesmo sendo Deus, sendo filho de Deus, nos dias da sua carne, aprendeu a obedecer, e obedeceu até a morte. Sim,
e apresentava a Deus sacrifícios da sua vida. Glória a Jesus Cristo, sacrifício de louvor. E com clamores gemidos, aleluia, clamou ao Pai, Abba Pai. Naquilo que ele temeu foi socorrido. Ouviu? Mesmo sendo filho. E fizemos isso também. E nos esforçamos, mas vocês cometeram um erro. O outro me tinha dito assim: você é um analfabeto desse e fica a perturbar a terra. E agora, o analfabeto e o engenheiro, quem é que está na terra? Quem é que está no inferno? Alguém disse: você não vai morrer? Eu não. Eu vou subir no céu. Sabe o que é morrer? Morrer é ser condenado. É o inferno. Eu sou salvo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os que vivem e creem em mim nunca vão provar a morte. Disse o Emanuel a Marta. Saibam disso. Subestimaram o adversário. Agora subestimem mais. Estão desesperados, né? E eu estou-vos cantar essa canção. Luqueço é, yamvula matadie. Yamvula katikwelutini, né? Agora já não é Luqueço mais. Mas ainda assim há esperança no tocante a você. Não importa quais são os pecados que você cometeu, as barbaridades, violência, os pactos que você firmou com as trevas. O sangue de Jesus tem poder para te libertar. Então, para terminar a minha mensagem, ele, o diabo, vosso pai, vos enganou. E disseram que não tem mais retrocesso, não tem regresso, não tem solução. Há solução, sim. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Até o maior, existe a maior dimensão espiritual. Lá no topo da escada. Esse homem, se ele for humilde, reconhecer os seus pecados, se confessar e se arrepender, Jesus vai lhe ajudar. Satanás entrará em ação para reclamar esta alma, mas o Espírito do Senhor, que é o fogo consumidor, vai espantar o diabo e vai lhe dizer: porventura este não é um tição tirado do fogo? E ele vai fugir, vai cair no chão e vai fugir, porque ele sabe que o Espírito Santo não pode brincar. Não precisa ter Espírito Santo. É só enviar o arcanjo Miguel e vai vir contender com ele, como Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. É só mandar um arcanjo e vai vir dizer a Satanás: Satã, o Senhor te repreende, e será repreendido. Agora, mas vocês vos enganaram que não há mais solução. É mentira. Venha para Cristo. Ok? E Cristo está à espera. Oh, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo. Viu, padre? Tem muitos padres que estão a ouvir agora. Madres estão escondidos nos quartos. Foge enquanto é cedo. Não existe purgatório, não. Corre. Esconda-te na cidade do refúgio. O tempo é agora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, então é melhor não endurecer os vossos corações, para não perecerdes com os infiéis, com os incrédulos, pois vós sois hipócritas. Aleluia. Como é que é? Não sou da ISTN, mas gosto de ouvir este profeta falar. Esse é o Domingos Avelino. Gosto de me ouvir? Agora acrescenta esse gosto com arrependimento. E assim serás salvo, Domingos. Senão, a história de Nicodemos, né? Nicodemos disse: eu creio que tudo que tu fazes, só alguém que foi enviado do céu poderá fazer. E Jesus disse: olha, se o homem não nascer de novo, não vai entrar no céu. O arroz dos nigerianos chama-se quê? Jollof rice. Jollof. Aquele arroz cuia. Como é que chama as carnes dos nigerianos? Quem sabe? Esquece. Aquele cozido aí. As carnes. Aquelas misturas nigerianas. Só leite. Na Nigéria comem bem. Mas esses portugueses que vieram colonizar Angola, esse português então tem um defeito, né?
Deixaram uma marca aqui de comer mal, pá. Sul-africano come bem. Nigéria, aqui. Por isso tem que expulsar esse principado aqui. Chamam de quê? Stel. Ouviu? Carne dele chama-se jollof rice com stel. Jollof rice. Lesse rice, né? Jollof rice. Amém? Você que está doente agora, eu vou ministrar a cura. E eu vou te curar, pode acreditar. Eu vou te curar, ô menina. Ô menino, põe a mão no lugar de enfermidade. E ele enviou sua palavra. E a sua palavra cura. E eu envio a minha palavra. A minha palavra cura. Então você que está doente seja curado pela minha palavra, se não pela minha palavra. Receba a cura agora. Em nome de Jesus. As dores desaparecem. Todos sejam curados. Sejam todos curados que estão doentes. No nome poderoso de Jesus Cristo. Recebam para a glória de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. Fique na paz. Estaremos juntos mais logo. Tchau. Se você entrou agora, está doente, seja curado. Se alguém está doente, você está a interceder, eu estou a mandar também a palavra para ele. E tem uma causa aí, então receba a resposta da parte do meu Pai também. Em nome de Jesus.